Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, voltamos, né, depois de uma semana de descanso para a grande maioria, né? Então, a gente volta novamente aos nossos conteúdos. Lembrando que a gente finalizou agora o sistema circulatório, né? Que é o sistema que transporta nutrientes, transporta gases por todo o nosso organismo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema linfático. Em verdade, a gente está trabalhando já algumas aulas dentro de vários sistemas do corpo humano, né? E quando a gente fala no sistema linfático, a gente está falando em sistema de defesa, porque ele atua, né? Ele é um dos sistemas que mais atua dentro da defesa do nosso corpo, junto com o sistema imunológico, que são as células de defesa. Tá? E o sistema linfático, ele atua juntamente com o sistema circulatório. Ah, prof, por quê? Na verdade, todos os sistemas são interligados, né? Mas o sistema linfático, gente, ele faz o transporte, assim como o sistema circulatório também, tá? De devolver algumas substâncias, tá? Novamente para a corrente sanguínea. Então, esse sistema, tá? Ele tem, além de proteger o nosso organismo através das células imunes, junto com o sistema imunológico, ele também, gente, tem uma grande função de equilíbrio dos fluidos, equilíbrio dos líquidos que compõem o nosso organismo. Tá? Então, a nossa corrente sanguínea lá no sistema circulatório, ela transporta substâncias para as nossas células, para o bom funcionamento da mesma. Então, o que acontece? Apenas 10% daquele líquido, que é o plasma sanguíneo, que carrega os nutrientes, os gases, apenas 10% volta para a corrente sanguínea. O resto, gente, fica sobre os nossos tecidos, sobre as células que formam os nossos tecidos. Então, o sistema linfático, ele vai, gente, tá, absorver, tá? Ele vai remover esses fluidos que estão presentes ali sobre as células e vai devolver novamente para a nossa corrente sanguínea. Por quê? Porque ali tem várias substâncias ainda que podem ser reaproveitadas por outras células do nosso corpo. Então, o sistema linfático, ele remove o excesso de fluidos no nosso organismo, garantindo o equilíbrio da mesma. Tá? Então, isso é muito importante. Também tem função de absorver ácidos graxos no nosso organismo, tá? E principalmente na função imunológica, tá? Então, esse sistema linfático, tá? Ele é constituído pelos nódulos linfáticos, tá? São os nódulos linfáticos, a gente já vai ver na próxima imagem, tá? Que vai fazer, então, a defesa do nosso organismo. Então, quais são os órgãos que fazem parte do sistema linfático? Quais são os órgãos chamados de órgãos linfóides? Daí tem órgãos primários e secundários, mas isso mais lá no ensino médio vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente tem o baço, vocês já devem ter ouvido falar do baço, tá, gente? O baço remove hemácias, que são glóbulos vermelhos, né, velhos, danificados. Ele defende o nosso organismo contra microinvasores, contra micro-organismos nocivos, né, que fazem mal ao nosso organismo. Nós temos o timo, tá, gente? O timo é uma célula de defesa. O timo é um órgão que produz, principalmente faz a maturação dos linfócitos, tá? E as tonsilas, né? Que também atuam no sistema de defesa do nosso organismo, tá? Então, são estruturas que fazem parte do nosso sistema imune, tá? Então, a gente tem uma tonsila muito, mas muito lembrada e muito famosa, que são as nossas amígdalas, né? Então, quando as amígdalas, elas estão ali para fazer a defesa, né, do nosso organismo, tá? Só que muitas vezes, né, ela é atingida por muitos micro-organismos, tá, nocivos, e acaba sempre inflamando, porque na verdade, tá, ela incha e ela inflama porque ela está tentando combater um organismo nocivo que invadiu o nosso organismo. Então, por isso que ela sempre inflama, por isso que tem gente que tem o tempo todo as amígdalas inflamadas, porque ela está sendo o tempo todo atacada por micro-organismo e essa tonsila vai tentar defender o nosso organismo.
Só que muitas vezes ela vive inflamada e que muitas vezes a gente acaba retirando, né? Fazendo uma cirurgia e retirando, porque sempre ela inflama, tá? Então, por isso que a pessoa que tira as amígdalas, ela acaba tendo uma defesa menor, porque esse órgão, ele atuava na defesa do nosso organismo, tá? Então, gente, a produção de linfócitos, o que é linfócito? Célula de defesa, tá? É a principal função desses órgãos, tanto do baço, quanto do timo, quanto das tonsilas. Tá? A adenoide, gente, né, que a gente costuma chamar que é aquela carne esponjosa que a gente tem no nariz, também é um exemplo de tonsilas, tá? E isso também tem função imunológica nas nossas fossas nasais. E que tem pessoas que acabam, né, essa adenoide, que adenoide não é o nome da doença, tá, gente? E sim, tá? A adenoide é um aglomero de tecido linfático que a gente tem nas nossas fossas nasais e que também vai proteger o nosso corpo contra micro-organismos, tá? Mas esse aglomero de tecidos linfáticos, eles pode acabar crescendo demais e atrapalhando o processo respiratório. Então, em muitos casos, as pessoas têm que até remover essa carne, né? Esse tecido linfático que cresceu a mais. Mas também é, né, um exemplo de tonsila de um órgão do sistema imune linfático, certo? Analisando o nosso próximo slide aqui, então aqui a gente tem uma imagem, gente, todas essas estruturas aqui, ó, esses vasozinhos que estão percorrendo, a gente tem muitos vasos linfáticos, tá? Que são vasos muito parecidos com veias, que percorrem todo o nosso corpo, como tá aqui na imagem. Então, vendo essas bolinhas? Essas bolinhas aqui na imagem, gente, são o que a gente chama de gânglios linfáticos, ou linfônodos, como tá na imagem, ou também chamado de nódulos, linfônodos ou gânglios. Todos esses três nomes é a mesma coisa, que são essas bolinhas, tá? São esses nódulozinhos que a gente tem por todo o nosso corpo, tá? E que fazem principalmente a filtração de micro-organismos, tá? Que nos causam doenças. Então, ele vai ser filtrado ali, tá? E vai ser, então, eliminado do nosso corpo. E muitas vezes esses nódulozinhos, eles incham, formando o que a gente conhece por ínguas, tá? Porque ele foi fazer uma ação de defesa do nosso organismo e acabou inflamando por conta desse micro-organismo que ele fez a defesa. Por isso que a gente tem, geralmente a gente tem, né, na nossa clavícula, né, esses nódulozinhos, no nosso pescoço, né, a gente tem também na nossa virilha, então a gente tem vários pontos do nosso corpo esses linfônodos, tá, gente? E ali a gente tem a imagem de onde fica o timo, né, bem no nosso, abaixo do nosso osso externo, né, e a gente tem o baço também, né, como eu falei, que atuam lá no sistema imunológico do nosso sistema de defesa, na produção de células de defesa, tá? Aqui eu tenho a imagem aqui embaixo, ó, do que eu falei antes, né, que é a adenoide, que é uma chamada tonsilas faríngeas, tá? E as amígdalas, que é as tonsilas palatina, que são órgãos que fazem parte do sistema linfático e atua no sistema imune do nosso corpo. E a gente também tem as tonsilas linguais, certo? Aqui, então, os componentes do sistema linfático é composto pelos vasos linfáticos. Aqui, ó, nessa imagem dá para ver bem, né? Todos esses risquinhos verdes são os nossos vasos linfáticos. A gente tem a linfa, que é o líquido, tá? É um líquido esbranquiçado, a gente já vai falar ali na frente também. E os linfônodos, que foi o que eu falei agora, né? Que também são chamados de gânglios ou nódulos. Tá? Aí, prof, por que aqui na imagem está aparecendo a medula óssea? A medula óssea ela é presente em alguns ossos, no interior de alguns ossos do nosso corpo e que produz, tá, gente, linfócitos, que são células de defesa. A medula óssea produz essas células de defesa, chamadas linfócitos, e que lá no timo vai ocorrer a maturação desses linfócitos, tá? Então, por isso que ele aparece aqui, porque ele atua também no sistema imune. A apêndice, né, gente, que através de muitas pesquisas e ainda um pouco de controvérsia, mas o apêndice também atua no sistema imune do nosso organismo, certo? Que fica lá no final do intestino grosso, certo? Então, vasos linfáticos, né? Quando o sangue, gente, sai dos capilares sanguíneos, tá? Parte do líquido, ele extravasa pela parede celular, né, desses vasos e se espalha entre as células próximas ali.
nutrindo e oxigenando, né? Porque os vasos sanguíneos, eles trazem os nutrientes e trazem os gases, como nós estudamos lá no sistema cardiovascular, tá? Então, gente, essas células fazem troca de substâncias com o meio e eliminam gás carbônico e excreções do líquido extravasado. Então, grande parte desse líquido extravasado do sistema sanguíneo é reabsorvido pelos vasos capilares, tá? Pelos vasos linfáticos e são devolvidos para a corrente sanguínea. Quem faz esse processo de devolução é os vasos linfáticos. Olha aqui na nossa imagem. Então, eu tenho uma artéria, né, que faz parte do sistema cardiovascular, e eu tenho as veias que também fazem parte do sistema cardiovascular. Tá? Então, gente, aquele fluido que eu falei ali no começo, esse fluido, 10% volta para a corrente sanguínea. E o restante é reabsorvido, tá? É absorvido novamente, tá? Pelos vasos linfáticos. Observem aqui esse vaso verdinho, ó, com as flechinhas amarelas. Para onde eles estão indo? Apenas para uma direção. De volta para a corrente sanguínea, que aqui no exemplo é a veia, tá? Os vasos linfáticos, capilares linfáticos, gente, vão a remover esses fluidos que estão banhando a célula e vão devolver para a corrente sanguínea, que vai levar novamente para outras células do corpo, tá? Então, essa é a função dos vasos linfáticos, tá, gente? Só um detalhe. O sistema cardiovascular, né, ele faz o sistema de levar nutrientes por todo o corpo, né? Então, ele vai e ele volta. Já o sistema linfático, ele tem só uma direção, tá? Ele só leva dos tecidos de volta para os vasos sanguíneos, tá? Então, ele não faz toda essa rota completa como faz o sistema cardiovascular, certo? Então, os vasos linfáticos têm essa função por todo o nosso corpo, tá, gente? Lembrem que nós temos vasos linfáticos por todo o nosso corpo. Como é que esse líquido ele é transportado nos vasos? Pela pressão da própria musculatura do nosso corpo, através de atividades físicas, de movimentação muscular que a gente tem, pela própria pressão dos vasos sanguíneos, ajuda a transportar esse líquido pelos vasos linfáticos, tá? Agora nós temos a linfa. A linfa, gente, é o líquido, tá? O líquido dentro dos vasos linfáticos a gente chama de linfa. É mais ou menos assim. O líquido, quando ele está dentro da corrente sanguínea, é o quê? Plasma. A gente acabou de estudar, né, a composição do sangue, o plasma. E é o plasma que carrega oxigênio e nutrientes por todo o nosso corpo, certo? Então, olha só comigo, pessoal. Esse líquido, ele vai ser, né, extravasado através da parede celular das células e vai banhar os tecidos. O excesso desse líquido, gente, vai ser removido pelos vasos linfáticos. A partir do momento que esse líquido intersticial que está sobre as células for removido pelos vasos linfáticos, não vai mais chamar nem líquido intersticial e nem plasma como era chamado lá dentro da corrente sanguínea. Vai ser chamado de linfa, tá, gente? Ele é um líquido esbranquiçado, tá, gente? A única diferença do plasma, né, do sistema sanguíneo, é que ele não tem hemácias. Então, ele não é vermelho, é um líquido esbranquiçado, tá, gente? E a linfa, ela é composta também por leucócitos, que são os glóbulos brancos que fazem a defesa do nosso organismo, tá, gente? 90% são linfócitos, tá? A linfa também transporta, tá, gente? A linfa transportada pelos vasos linfáticos é filtrada nos nódulozinhos, lá nos linfônodos, tá, gente? Como eu falei para vocês, que são aqueles nódulozinhos que a gente tem em várias partes do nosso corpo que vão filtrar essa linfa, tá? Micro-organismo que tiver ali vai chegar nos linfônodos e vão ser filtrados, tá bom, gente? Continuando, então aqui tem um exemplo, né, ó. Vai sair do plasma é a parte líquida do nosso sangue, tá? Vai ser distribuído por nossas células, ó, aqui a imagem nos mostra muito bem, em cima eu tenho plasma em laranja, saiu da corrente sanguínea, banhou as células, é chamado de fluido intersticial, tá? E depois é removido esses fluidos através dos capilares linfáticos e que daí a gente vai chamar esse líquido de linfa. Bem interessante. É plasma na corrente sanguínea, é fluido intersticial sobre as células, né, sobre os tecidos, e é linfa dentro dos vasos
dos capilares linfáticos, certo, pessoal? E, por final, os linfônodos, como eu já falei para vocês, né, gente, que vai filtrar os micro-organismos do nosso corpo, tá? Então, quando ele vai fazer o papel de defesa, que vai defender o nosso corpo contra um invasor, tá, gente? Esse linfônodo vai se multiplicar para combatê-lo, esse micro-organismo. Logo, ele vai aumentar de tamanho, formando inchaços, o que a gente chama de ínguas. Tá, gente? Então, tonsilas são um exemplo, né, de órgãos de defesa do nosso organismo. E os nódulozinhos vão defender também o nosso corpo, porque é rico em células de defesa chamada linfócitos. Certo, gente? Aqui a gente tem uma imagem também para mostrar, né, para vocês os nódulozinhos, também chamados de gânglios, né, ó. Cada bolinhas dessas verdes aqui, a gente chama isso de linfônodos, certo? Então, essa é a composição do nosso sistema linfático. E por final, então, agora, tá? Vocês não vão precisar copiar o conteúdo dos slides, apenas assistir o vídeo e responder essas 7 questões. Então, bota o título no caderno, a data do conteúdo da semana, bota o tema lá, sistema linfático, copiem as perguntas no caderno e respondam. Assistam o vídeo para responder todas essas questões. Certo, pessoal? Abraço a todos, um beijão para vocês e qualquer dúvida é só me chamar no privado. Beijão a todos, tá? E dúvidas, pessoal, então só me chamar.